Amigos, bom dia, bom sábado, um sábado chuvoso, depois de muito tempo sem chuva, a natureza e todos nós agradecemos. Hoje eu venho até vocês para ler um trecho de um livro muito bom, que é o livro Medicina Vibracional, de Richard Gerber, Uma Medicina para o Futuro. Olha que bacana! Eu vou ler o trecho que fala o seguinte: uma história esotérica das tecnologias cristalinas, as raízes do Vale do Silício no continente perdido da Atlântida. Dentre aqueles que conhecem as velhas mitologias da Terra, são poucos os que nunca ouviram falar do antigo continente da Atlântida. Existem muitas histórias a respeito da grandeza dessa civilização desaparecida e até a década de 70 foram escritos cerca de 6.000 livros sobre a Atlântida. No passado, essas histórias eram vistas como extremo ceticismo. Todavia, hoje, existe um conjunto cada vez maior de informações que parece confirmar a existência dessa massa de terra no Oceano Atlântico e seu prematuro desaparecimento sob as grandes ondas que provocaram a sua destruição. Mesmo considerada apenas uma parábola, a lenda da Atlântida é importante porque conta a história de um povo cujo desenvolvimento tecnológico e presunção foram aumentando, até chegarem a um ponto em que a autodestruição transformou-se numa profecia realizada. Não podemos nos dar ao luxo de zombar dessas lendas, pois, como os atlantes no auge de sua civilização, estamos o tempo todo sob a ameaça da destruição atômica e do inverno nuclear. Alguns dizem que os Estados Unidos são a nova Atlântida. Agora iremos examinar algumas das lendas existentes em torno dessa outrora grande civilização, a fim de compreendermos por que essa afirmação talvez tenha um fundo de verdade e para compararmos eventuais semelhanças entre a antiga Atlântida e os Estados Unidos hoje. Ao que se diz, Atlântida foi um grande continente que existiu no corpo de água hoje conhecido como Oceano Atlântico. Embora os arqueólogos modernos tenham tendência de considerar a civilização humana como um desenvolvimento um tanto recente, as antigas lendas sugerem que a Atlântida floresceu durante um período que vai de 150.000 a.C. até aproximadamente 10.000 anos antes de Cristo, quando foi supostamente engolida pelo mar num dilúvio de proporções bíblicas. A literatura esotérica conta que a Atlântida não foi destruída por uma única grande inundação e que, na verdade, houve 2 cataclismos anteriores provocados pelo homem que reduziram a massa de terra a uma série de pequenos continentes menores antes de sua aniquilação definitiva no ano de 10.000 a.C. Embora a civilização atlante, ao que se sabe, tenha existido durante um período de mais de 100.000 anos, no início de sua história, o seu povo formava uma sociedade exclusivamente agrícola. Após milhares de anos, eles progrediram para níveis mais avançados de cultura e organização social. Durante os últimos 30.000 anos, a tecnologia e a ciência da Atlântida atingiram um alto grau de sofisticação.
No seu apogeu, às vezes chamado de Idade de Ouro da Atlântida, seus habitantes se transformaram numa raça de indivíduos altamente desenvolvidos, versados em várias modalidades de arquitetura, engenharia, astronomia, agricultura e especialmente a arte da cura. As tecnologias avançadas dos Atlantes eram bastante diferentes daquelas de que dispomos hoje. Ao passo que a ciência moderna aprendeu a explorar as energias potenciais contidas no petróleo e no carvão para produzir calor, luz e eletricidade para acionar nossos utensílios domésticos, os atlantes desenvolveram uma tecnologia baseada na força vital e nas energias que pertencem às dimensões superiores da consciência. Os atlantes podiam controlar o que se chama de força vital, o nosso Ti, o Ki. Os atlantes sabiam colocar a incipiente energia do organismo a serviço de sua tecnologia, da mesma forma como hoje extraímos energia térmica do carvão e a transformamos em força motriz para os nossos meios de locomoção. Pode-se fazer uma ideia disso com base no que se segue. Pense no miolo de uma semente de cereal. Nela, a energia está em estado de dormência. A natureza pode despertar essa energia contida na semente e pode fazê-la germinar. O homem moderno não consegue fazer isso. Ele precisa enterrar a semente no solo e deixar que as forças da natureza a despertem. Os atlantes podiam fazer mais do que isso. Eles sabiam converter a energia de um monte de cereais em capacidade técnica, da mesma forma como o homem moderno pode transformar a energia térmica contida num monte de carvão nessa capacidade. Na Atlântida, as plantas eram cultivadas não apenas para servir de alimento, mas também para tornar disponível ao comércio e à indústria as energias latentes nelas contidas. Assim como podemos utilizar a energia latente contida no carvão para movimentar nossas locomotivas, os atlantes também dispunham de mecanismos através dos quais eles, por assim dizer, queimavam as sementes e transformavam sua força vital numa energia passível de ser utilizada para fins técnicos. Conforme mencionamos no capítulo sobre as essências florais, já foi sugerido que a arte de curar com essências florais e elixires de pedras preciosas originou-se na cultura atlante. Várias essências florais e outros remédios semelhantes foram desenvolvidos para tratar doenças que se manifestaram pela primeira vez na Atlântida. Ao que se diz, muitos dos distúrbios relacionados com a estafa, de ocorrência comum em sociedades tecnologicamente avançadas, originaram-se na Atlântida. As origens dos primeiros remédios homeopáticos e vibracionais podem ser mais antigas do que qualquer dos terapeutas holísticos atuais pode imaginar. As essências florais começaram a ser usadas como uma modalidade terapêutica na Atlântida, porque foi lá que surgiram as doenças estudadas pelos médicos ortodoxos. Nessa época, as flores eram colocadas na água para que pudessem ser expostas às forças prânicas do sol nascente.
Como os atlantes não estavam adequadamente sintonizados com a natureza, foi nesse continente que muitas doenças se manifestaram pela primeira vez no nosso planeta. Na época da Atlântida, os homens se dividiam em 3 categorias quanto ao seu senso específico de atitudes sociais. Havia os que eram puramente espirituais, os que pertenciam ao clero, conciliando a ciência com as coisas espirituais. E havia também os puramente materialistas, os que estudavam apenas as coisas materiais e os vários padrões da matéria em busca das origens da vida, esquecidos de suas próprias origens. Os indivíduos puramente espirituais mantiveram-se afastados dos remédios alopáticos e homeopáticos e utilizavam as essências florais. Os membros do clero eram adeptos da homeopatia, pois estavam divididos entre o espiritual e o material. Por fim, aqueles da linha materialista eram adeptos dos remédios alopáticos. É interessante observar que em épocas remotas, a abordagem materialista ou alopática pode ter sido adotado por uma parcela minoritária da sociedade. Os atlantes parecem ter se voltado mais para o uso de remédios vibracionais do que para a farmacoterapia, embora naquele tempo, como também acontece hoje, já existisse uma nítida facção alopática. É como se a cultura humana tivesse seguido um padrão invertido de desenvolvimento médico desde o desaparecimento da Atlântida, com a alopatia materialista sendo o modelo cultural dominante nos dias de hoje e os homeopatas formando uma minoria rival. Além de usarem remédios homeopáticos e essências florais, os atlantes também eram famosos pelo seu conhecimento acerca do poder de cura dos cristais. Além do conhecimento dos atlantes a respeito da utilização da força vital para realizar trabalhos através de diversos aparelhos, boa parte da sofisticada tecnologia atlante era baseada em aplicações energéticas dos cristais, especialmente do cristal de quartzo. Ao que se diz, os atlantes possuíam diversos meios de transporte, incluindo veículos aéreos. As naves voadoras, como muitos outros aparelhos, geralmente eram movidas por uma distante fonte de energia conhecida como os grandes cristais. Esses cristais, às vezes chamados de pederneira, eram constituídos de cristais de quartzo especialmente lapidados e que tinham a capacidade de transformar a luz solar em energia utilizável. Essa energia cristalina podia ser irradiada através de grandes distâncias e usadas para acionar diversos aparelhos, incluindo as naves voadoras. Não é difícil acreditar que os cristais pudessem ser usados para captar e transformar os raios solares. Atualmente, as células solares de silício são comumente encontradas em calculadoras, em relógios e usinas de geração de energia em todo o mundo. O conceito da irradiação de energia utilizável para um local distante é uma ideia que foi desenvolvida com sucesso no início do século XX por Nikola Tesla, o mago da eletricidade. Os atlantes haviam descoberto como utilizar
uma boa parte das propriedades energéticas dos cristais. Eles conseguiam produzir cristais com determinadas qualidades e tamanhos para usos específicos. Muitas das maravilhas tecnológicas da Atlântida eram movidas por cristais menores que utilizavam os mesmos princípios energéticos usados para criar os grandes cristais. Uma das principais descobertas dos Atlantes foi a da tremenda quantidade de energia existente na luz solar. Os cristais os ajudaram a colocar em prática determinadas aplicações da luz solar, tais como fornecer energia para aviões e sistemas de comunicação. A criação das essências florais e dos elixires de pedras preciosas habilitaram os atlantes a combinarem as vibrações da natureza com as propriedades energéticas sutis da luz do sol. Os atlantes sabiam que a luz solar continha a energia prânica, importante do ponto de vista energético sutil para todas as células vivas. Os atlantes também tinham conhecimento dos usos terapêuticos das cores produzidas pela luz solar ao atravessar prismas cristalinos e das propriedades curativas das oitavas superiores dos raios coloridos. Muito bem. Eu estou vendo quantas páginas faltam para terminar esse capítulo. Eu acredito que se você está interessado, você vai ouvir até o final. Então eu vou continuar para quem tiver esse interesse. Ao longo de muitas civilizações, os atlantes alcançaram um elevado estágio de desenvolvimento tecnológico. Eles aprenderam a utilizar a energia solar para construir e manter o seu modo de vida. Hoje em dia, o homem ignora esse fator que é o mais importante em sua vida e encara o poder da luz do sol como algo corriqueiro. O homem não sabe muita coisa a respeito das verdadeiras dádivas que nos são proporcionadas pelo sol, ao passo que os atlantes reconheceram o seu verdadeiro poder e fizeram uso dele. Eles os utilizaram não apenas no transporte, nas construções e na cura, mas também em todos os aspectos de sua vida espiritual. Eles o utilizaram para a adoração. Os atlantes reconheceram o fato de que, assim como existe algo de divino em cada célula energizada pela luz do sol, toda a matéria acaba sendo controlada pelo sol. Eles descobriram a relação entre a vida existente na Terra e a energização produzida pelo sol. Enquanto as aplicações modernas dos cristais de quartzo estão relacionadas com circuitos transmissores de energia elétrica, existe a suspeita de que os atlantes exploravam o que hoje seriam consideradas aplicações energéticas mais sutis dos cristais, isto é, a transformação e a utilização das energias do espaço e do tempo negativo. Além de utilizarem os cristais para prover de energia todos os aparelhos que lhes proporcionavam o conforto material em seu dia a dia, iluminação, transporte, sistemas de comunicação e etc., os atlantes também utilizavam extensivamente as energias curativas em seus aparelhos terapêuticos. Vários tipos de cristais produzidos artificialmente foram utilizados no que hoje seria chamado de cirurgia laser.
diversos aparelhos à base de cristais também foram utilizados no diagnóstico e no tratamento de doenças. Em caso de ocorrência de doença ou mal-estar, os atlantes reconheciam que a origem da enfermidade não estava no corpo físico, e sim num corpo superior. Assim, os atlantes sempre procuravam curar o corpo superior e não o corpo físico. Quando uma pessoa ficava doente, ela era levada para um local de cura, um templo, e ela era colocada numa sala de cura. Essa sala era construída com determinados tipos de cristais e tinha fórmula e ângulos tais que o poder do sol se difundia em feixes de energia e de luz cósmica de diferentes cores. Conforme a natureza da doença, a pessoa era colocada num determinado ponto da sala, de modo que os raios de luz apropriados e, portanto, de cor, incidissem sobre ela. Além do mais, obviamente, os sacerdotes dessa época, sendo almas desenvolvidas e dotadas de um elevado grau de consciência, podiam consultar os registros akáshicos do paciente, já que a doença não depende necessariamente apenas da vida atual do indivíduo. A doença não depende necessariamente da vida atual do indivíduo. A doença, ela pode dever-se a influências que tiveram origem em suas vidas anteriores. Eles podiam curar os atlantes, ou tentar curar, a verdadeira causa da doença dessa pessoa. A Atlântida conservou a posição de uma poderosa cultura por muitos milhares de anos. Durante os primeiros estágios do seu desenvolvimento tecnológico, porém, as energias irradiadas pelos grandes cristais podem ter sido ajustadas para uma frequência excessivamente alta. Em virtude desse desequilíbrio energético artificial, a Atlântida foi sacudida por grandes terremotos, os quais provocaram a perda de boa parte de sua tecnologia e a fragmentação do continente em várias massas de terras menores. Além das catástrofes acidentais causadas pela má utilização da tecnologia no que diz respeito ao ambiente energético planetário, houve ainda outros períodos destrutivos na história da Atlântida, envolvendo o uso vicioso de armas atômicas e cristalinas. As causas da destruição final da Atlântida tiveram relação com o desenvolvimento de dois grupos ideologicamente diferentes na cultura atlante. Uma dessas facções, historicamente a primeira a se desenvolver, era constituída pelas pessoas mais voltadas para as questões espirituais. Elas acreditavam no caráter unitário de todas as formas de vida, graças à sua relação com o único e universal Criador ou força divina. Elas viviam de acordo com essa filosofia, a qual era expressa com o máximo de simplicidade na forma da lei da unicidade. As que seguiam a lei da unicidade eram altruístas e generosas. Elas procuravam elevar as condições físicas e espirituais do próximo e sempre se esforçavam por manter um equilíbrio com as forças cósmicas e planetárias da natureza, que elas consideravam ser uma manifestação do Deus universal. Em oposição a esse grupo, havia aquelas que têm sido chamadas de filhos de Belial. Esses indivíduos eram muito materialistas e se preocupavam apenas com seus próprios interesses.
Eles tendiam a preocupar-se mais com a busca de prazeres sensuais e com o poder. Eles fizeram mau uso das tecnologias descobertas pelos seguidores da lei da unicidade, apropriando-se delas para propósitos destrutivos e materialistas. Devido à influência dos filhos de Belial, muitos dos templos religiosos da Atlântida acabaram se transformando em templos do pecado, aos quais as leis espirituais eram colocadas a serviço da satisfação dos apetites físicos. Os atlantes também eram mais sensíveis às forças psíquicas do que as pessoas de hoje. Todavia, a má utilização dessa capacidade por parte dos seguidores de Belial produziu muita discórdia. Os conflitos surgiram a partir de disputas para decidir quem teria privilégios especiais e quem pertenceria à classe dirigente. O conhecimento dos atlantes sobre as aplicações da força vital à engenharia genética foi erroneamente usado para criar uma raça mutante de trabalhadores desfigurados e ignorantes, embora fisicamente fortes, às vezes chamados de as coisas. Surgiu um tipo de sistema de castas, de acordo com o qual as coisas eram exploradas como mão de obra escrava para realizar a maioria das tarefas mais humildes, tidas como indignas das classes dirigentes. Ao longo do tempo, as diferenças entre as duas facções opostas foram se aprofundando. Embora os adeptos da lei da unicidade estivessem formalmente no poder, os filhos de Belial gradualmente começaram a usurpar grandes fatias de seus poderes e autoridade. Por fim, irrompeu a guerra civil. Os cristais solares foram cruelmente adaptados como instrumentos de coerção, tortura e punição. Eles ficaram conhecidos entre as pessoas comuns, como os terríveis cristais. Por volta do ano 10.700 a.C., os filhos de Belial haviam alcançado um novo nível de degradação em termos de moralidade e dignidade humana, em virtude de sua desconsideração por todos os tipos de vida, exceto a deles próprios. Parecia óbvio que o mau uso das tecnologias dos cristais e de outras tecnologias por parte da facção materialista acabaria inevitavelmente causando uma outra grande catástrofe, semelhante à que havia abalado o continente da Atlântida em outras épocas passadas. Por que então a Atlântida sucumbiu? Pela mesma razão pela qual outras civilizações o fizeram, por culpa dos homens. Apesar de o povo da Atlântida ter alcançado um alto grau de evolução, apesar de ele ter aprendido a utilizar as energias cósmicas e, em virtude da época que viveu, ter desenvolvido os seus poderes psíquicos de uma forma que está além da nossa capacidade de compreensão, o povo da Atlântida não teve as motivações apropriadas. Ele usou seu conhecimento a respeito do cosmos e seu alto grau de desenvolvimento não para realizar a vontade de seu Criador e cumprir o seu plano divino, mas para executar as suas próprias ideias acerca da criação. O povo atlante utilizou o conhecimento de que dispunha para seu proveito pessoal e para satisfazer as próprias necessidades, para obter poder, acumular riquezas, dominar as outras pessoas
e favorecer os seus próprios planos, não importa a que preço. Os poderes de que os atlantes dispunham e que no início de sua história haviam sido usados para propósitos construtivos, acabaram sendo empregados com fins destrutivos. E assim iniciou-se a derrocada da Atlântida, que terminaria com o seu desaparecimento definitivo sob as ondas do Oceano Atlântico. Os que seguiam os ensinamentos do Deus único perceberam, graças aos seus poderes de clarividência, que a destruição da Atlântida, com a submersão final das massas de terra remanescentes, iria abater-se lentamente sobre eles. Eles sabiam que o mau uso dos poderosos cristais acabaria produzindo profundos efeitos sobre o ambiente, como havia acontecido antes das catástrofes artificiais anteriores que quase destruíram a sua civilização. Os que seguiam os ensinamentos da lei da unicidade se prepararam para o desastre, organizando grupos de indivíduos que abandonariam a Atlântida por meio de 3 rotas migratórias principais. Alguns iriam para o Egito, país com o qual anteriormente já haviam estabelecido contato. Outros iriam para uma área da América do Sul, onde hoje é o Peru, e para um local hoje chamado Península de Yucatán. Eles